Salve galerinha, vamos resolver o quinto exercício da FUVEST de 2020, segunda fase. Em janeiro de 2019, a sonda chinesa Chang'e Change 4 fez o primeiro pouso suave de um objeto terrestre no lado oculto da Lua, reavivando a discussão internacional sobre programas de exploração lunar. Considere que a trajetória de uma sonda com destino à Lua passe por um ponto P, localizado a 2/3 da distância Terra-Lua e a 1/3 do centro da Lua. Então, a distância sendo DTL, a distância entre os centros da Terra e da Lua. 2/3 da distância Terra-Lua, 1/3 da distância Terra-Lua. Considerando que a massa da Terra é 82 vezes maior que a massa da Lua, determine a razão Ft sobre Fl entre os módulos da força gravitacional que a Terra e a Lua, respectivamente, exercem sobre a sonda no ponto P. Lembrar a força gravitacional, a lei da gravitação universal, Gm(m)d². Letra B, determinar a velocidade orbital da sonda em torno da Lua em termos da constante gravitacional, da massa da Lua e do raio da Lua. Então, essa aqui também vai ser relevante, vou grifar aqui. Determine a variação da energia mecânica quando a altura da órbita em relação à superfície da Lua é metade do raio da Lua. Expresse seu resultado em termos de G, ml, RL e massa da sonda ms. Exercício com o princípio da gravitação universal, que já estava presente na primeira fase, caindo aqui mais uma vez para os incrédulos que achavam que poderia não repetir. No NOT e a DOT, a FUVEST deu a equação da força gravitacional, falou a expressão da energia potencial gravitacional, que não é a forma comum. Normalmente a gente acha que energia potencial é m vezes g vezes h. Só que isso só vale se a gravidade for constante, próximo da superfície da Terra, o que não é o caso quando a gente tem um movimento com distância grande em relação ao astro. Assuma a distância da Terra à Lua como sendo constante, que nem é uma aproximação absurda, afinal a órbita da Lua ao redor da Terra é praticamente circular. Vamos lá. Força da Terra que a Terra exerce sobre a sonda no ponto P, dividido pela força que a Lua exerce sobre a sonda no ponto P. Só reparar que é Gmm distância ao quadrado, 2/3 distância Terra-Lua, 1/3 distância Terra-Lua. Copiei a primeira expressão, vou colocar aqui um colchetes, e multipliquei pelo inverso da segunda, divisão de frações. Um monte de coisa vai cortar, ó. G corta com este, massa da Lua, massa da sonda, 1/3, distância ao quadrado. Sobra o quê? O 82 sobre 4, afinal aqui é 2 ao quadrado. Simplifica por 2 em cima e embaixo, a gente tem 41 sobre 2, que é a nossa resposta. Ou então 20,5 se você quiser trabalhar com número decimal. Mas aqui já é uma fração irredutível, tá ok para a resposta do problema. Seguindo. Determine a velocidade orbital. Na segunda parte do problema, a sonda está a uma distância da superfície lunar igual ao raio da própria Lua. Só que o raio da trajetória é essa distância toda aqui. Então, a distância em relação ao centro do astro, 2RL. A gente sabe que um objeto que esteja em trajetória circular está submetido a uma força centrípeta, que é mv² dividido por r. E essa força centrípeta, no caso, quem é? É a nossa força gravitacional. Igualando ali, mv². Aqui, o raio da órbita vai ser 2RL. Aqui, a distância em relação ao centro do planeta, 2RL. Várias coisas podem cortar, a massa da sonda corta. O 2 corta com o quadrado, porque aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. Vai cortar um só. O R corta, o RL corta. O RL não corta.
O RL corta só o quadrado também. A gente sabe ainda que pode passar a raiz, V igual a raiz desta coisa toda aqui. Talvez não tenha ficado muito claro, mas quando eu cortei ali, ó, 2RL, raio da Lua, e do outro lado estava alguma coisa sobre 2RL ao quadrado, ou seja, o valor vezes ele próprio. Cortei, por isso que sobrou isso daqui. Vamos apagar. Lá na sua folha de resposta da FUVEST, você vai deixar só o que for relevante. Rascunho você faz na folha de perguntas. Está aqui a expressão. Em função de G, massa da Lua e raio da Lua. Acabou o problema. Item B acaba aqui. Item C. Determinar a variação da energia mecânica em função da gravidade, massa da Lua, raio da Lua e massa da sonda. A gente sabe que a distância inicial era 2 vezes o raio da Lua. Primeiro, a sonda estava a uma distância da superfície igual ao próprio raio da Lua. Lá no enunciado, diz que diminui para metade do raio da Lua. Então, em um outro ponto, além de ter esse RL, ele vai estar num ponto mais próximo, que é meio RL. Ou seja, a distância final é 1,5 raio da Lua, sempre em relação ao centro do astro. Escrevendo a expressão da energia mecânica. A energia mecânica é a soma das energias potencial mais cinética. Em alguns livros, a energia potencial aparece com a letra U e a energia cinética aparece com a letra K. Eu vou adotar isso daqui, só estou justificando porque a FUVEST escreveu energia potencial com a letra U. U, que é igual a energia potencial, menos GMM sobre D. Isso aqui estava no enunciado, lá no NOT e ADOT. Energia cinética é meio de mv ao quadrado. Tem esse menos desnecessário. Meio de mv ao quadrado. Mas quem é v ao quadrado? V ao quadrado, a gente tirava da primeira expressão, ó, gm sobre a distância. Gm sobre a distância. Só que o que é gm sobre a distância? É a minha própria energia potencial. Essa parte aqui é a minha energia potencial. A energia potencial é igual a 2 vezes a energia cinética. Ou ainda, a energia cinética é metade da potencial. Repara que aqui eu usei só a letra D. Era como se nessa parte da expressão eu tivesse feito V é igual a GmL dividido por D. Escrevendo a equação da energia mecânica, eu tenho que a energia potencial menos 2 vezes a energia cinética. Mais a energia cinética, a energia mecânica é menos EC. Preciso calcular a variação da energia mecânica, que é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Só que a gente já viu que a energia mecânica é simplesmente menos da energia cinética. A fórmula da energia cinética está aqui, ó. Vou apagar isso aqui que eu tinha escrito. Ó, a energia cinética, meio Gm, mzinho, distância, menos G, massa da Lua, massa da sonda, a distância final. Qual é a distância final? 1,5 do raio da Lua. O objeto estava se aproximando da Lua. Menos, que é da fórmula, final menos inicial. E tem esse outro menos, que é da energia mecânica inicial. A minha distância inicial era 2RL. Repara, tem um meio, que é da fórmula da energia cinética. Podemos colocar várias coisas em evidência. G, ml, ms e raio da Lua. Aqui eu fiz 2 vezes 1,5 que deu 3. E aqui eu fiz 2 vezes 2 que deu 4. Mas professor, por que está invertido? Repara, aqui é negativo e aqui menos com menos dá mais. Então aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. 1/4 menos 1/3. Você pode fazer da forma que você souber.
Aqui eu tirei o MMC de 4,3, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. 3 menos 4 dá menos 1. GM/ms, raio da Lua. Aqui é massa da Lua, massa da sonda, raio da Lua. Então, como a variação da energia mecânica é negativa, o objeto perdeu energia mecânica, a energia mecânica se transformou em outras formas de energia. Um exercício com um grau de médio para alto envolvia grandes manipulações das equações, mas que a FUVEST deu uma boa ajuda fornecendo a expressão da energia potencial e também a lei da gravitação universal de Newton. Não tinha dito a expressão da força centrípeta, mas é uma fórmula que tem aparecido com bastante recorrência nesse exame. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você vai fazer o vestibular nesse ano, inscreva-se em nosso canal. Deixe suas dúvidas, sugestões. Sua participação é muito importante para nós. Valeu!